Bom dia, alunos e alunas da Faculdade Fator, Faculdade de Tecnologia de Horizonte. Meu forte abraço, shalom a todos. Por aqui, professor Carlos Nunes, disciplina de Educação para o Trânsito. Inicialmente, me apresentar, né? Como é de bom tom, manda a boa etiqueta. Sou professor da Faculdade de Tecnologia, sou graduado em Direito, tenho mestrado pela Universidade Federal do Ceará, trabalho especificamente com trânsito há mais de 10 anos, fui advogado, tenho algumas experiências, algumas histórias para compartilhar com vocês. E desde já digo e dou os parabéns para todos aqueles que se propuseram a sair para estudar um tema tão importante como é a questão do trânsito no nosso país. Como nós vamos ver aqui, está na agenda do dia das principais autoridades públicas das principais cidades do nosso país. É algo que ceifa diariamente a vida de milhares de pessoas, destrói famílias e não necessariamente precisava ser assim, não é? É um tipo de morte violenta que pode ser tratado. E aquelas pessoas que, assim como você, se propuseram a estudar esse tema, são pessoas que estão tentando ser solução para esse problema. Pensar meios e mecanismos para salvar vidas. Então, desde já, os meus parabéns. Feita a devida apresentação, comecemos a nossa disciplina de Educação para o Trânsito, que é uma disciplina propedêutica, uma disciplina introdutória, uma disciplina do início do curso, no qual a gente vai entender os fundamentos da educação para o trânsito, os fundamentos legais. A gente vai perpassar aqui o que o Código de Trânsito exige e fala sobre educação para o trânsito. Nós vamos passar um pouquinho sobre a nossa LDB, as nossas leis, nossa Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Vamos ver algumas resoluções, o que se fala sobre a educação para o trânsito e o porquê, que se fala. Tá, ok? Vamos começar, senhores, falando de forma introdutória sobre o que é trânsito, né? Vamos falar de educação para o trânsito, mas o que é trânsito, né? Trânsito, senhores, é basicamente circulação, é movimento, é movimentar-se, é ir de um lado, de um lado, aí para o outro. Nós estamos nos movimentando constantemente. Hoje mesmo, eu imagino que você já deva ter se locomovido, se movimentado. A gente vai ao trabalho, a gente vai à escola, a gente vai pegar o filho no colégio, a gente vai ao médico, cinema, supermercado, enfim, as possibilidades são infinitas. E dentro do contexto aqui da gestão para o trânsito, dentro do contexto da aula de educação para o trânsito, nós vamos entender o trânsito de uma forma um pouco mais complexa, nós vamos entender ele, na verdade, não apenas como simples ato de locomover, mas como todo o sistema que é criado com vistas e com o objetivo de garantir essa mobilidade. Mobilidade tanto para pessoas como para cargas, ok? Esse é o nosso conceito de trânsito. Fiquem com ele guardadinho aí na memória. Segundo ponto, o que é educação, senhores? O que é educação? Educação vem do latim, significa ato de nutrir, ato de criar, ato de provocar numa outra pessoa um comportamento ou um pensamento que nós desejamos. Educar é transformar, senhores. Uma aula de educação para o trânsito, nós vamos estar trabalhando especificamente com a transformação de comportamento de pessoas, visando um comportamento mais seguro, um comportamento mais ético. E aí, como a gente vai ver aqui, falar de educação para o trânsito não é falar apenas de técnica, não é apenas falar de legislação, do binômio legal versus ilegal. Nós vamos falar aqui, e nós vamos falar disso também, vocês vão ver, inclusive a aula vai começar de uma forma mais técnica, a gente vai começar falando um pouco aqui sobre números, sobre estatísticas, mas depois a gente vai falar sobre educação, sobre cidadania, eu acho que seria a palavra adequada, ok? Então, vamos à frente, sem mais delongas. Primeiro, eu queria chamar a atenção de vocês aí, senhores, para o primeiro gráfico do nosso dia, tá? Que é o nosso número de mortes aqui no nosso país. É um gráfico pegou desde 1980 até 2011, vem traçando de forma crescente, mostrando o escalonamento crescente pelo qual o número de mortos no nosso país vem crescendo. Chama a atenção, senhores, vocês percebem aí a fitinha só crescendo, a escalinha só subindo, enfim, chama a atenção aí para o ano de 1997. Legal você verificar que em 97 houve uma queda meio abrupta. Por que dessa queda? O que houve em 1997 que representou essa queda? Foi a promulgação do nosso novo Código de Trânsito, nosso CTB, o Código de Trânsito que rege ainda hoje as nossas
relações interpessoais aí no trânsito, senhores. Vamos aqui. Então, vemos aí, ó, em 2011 nós estávamos com um total de quase 43 mil pessoas morrendo no trânsito, senhores, aqui no nosso país. Segundo gráfico aí do dia, senhores, vamos dar uma olhada. De forma, não precisa decorar números, eu sei que isso é meio chato, a ideia não é essa que você decore números, mas apenas te contextualizar para o problema. Para resolver um problema, primeiro você tem que tomar conhecimento sobre as dimensões dele, qual é a magnitude, qual é o perfil, conhecer o inimigo e aí ataca. Okay? Então quando a gente vai olhar aqui os números de acidentes no Brasil, só crescendo, vamos analisar os tipos. E aí a gente verifica, olha só lá na última, olha só a última linha, olha só o delta, olha só a variação. Você vai ver que os números de acidentes no país estão aumentando. Contudo, aumentou o número de acidentes com ciclistas, com motociclistas, quase 932%, senhores, quase 1000%. Nós conseguimos, graças a Deus, diminuir o número de acidentes com pedestres, aí uma queda de quase 52%. Mas tirando o pedestre, quase todo o resto nós tivemos números que estão piorando a cada ano. Cresce o nosso número de veículos, cresce o nosso número de acidentes. Vamos lá. Terceiro gráfico, senhores, por unidade federativa. Vamos dar uma olhada aí como é que está o Ceará em comparação com os outros estados do nosso país. Né? Nós temos um trânsito pior ou melhor do que a média? Né? E aí você vai dar uma olhada aí, nós vemos aí na coluna, né, nessa coluna aqui da esquerda, pelo menos a minha esquerda, o Ceará está em 16ª posição. Nós temos uma média de 17,9, quase 18 pessoas mortas por 100 mil habitantes, senhores. Uma média muito alta, muito alta. E aí destaque para quem? Para Roraima, que tem o pior trânsito do país, né, proporcionalmente ao número de mortos. Ok? Vamos à frente. Perfeito. Próximo gráfico, verificamos agora então o crescimento dessa taxa de óbitos por unidade da federação. E vemos que cresceu praticamente todos os estados, né, senhores? A média brasileira cresceu aí 27%, a média cearense 34%, e aí a gente tem alguns estados que conseguiram reduzir: Amapá, São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Roraima. Aí uma redução de 20,8%, senhores. Próximo gráfico. A gente vê que a coisa já não é tão simples assim. Vamos comparar o Brasil agora, sair do âmbito interno, vamos comparar com os países lá fora. E aí tem um estudo muito legal da OCDE, que é um dos países ricos, os países em desenvolvimento, e ele foi comparar o trânsito nesses países, né? E aí é vergonhoso, senhores, é vergonhoso, meus amigos. Quando você vai olhar esse gráfico assim, não precisa nem ler os números, mas você vê que tem menos para todo lado, ou seja, todos os países estão conseguindo reduzir o seu número de acidentes. Aí quando você chega na linha do Brasil, só tem mais, com exceção do quê? Dos acidentes com pedestres. Mas enquanto o mundo está reduzindo o número de acidentes com bicicletas, motocicletas, automóveis, o seu total tem sido reduzido, o Brasil não vai na contramão. No Brasil nós temos um acréscimo aí de 2000 a 2011, um acréscimo de 49% no número de acidentes, senhores. Então não estamos bem no cenário internacional. Aqui ainda dentro do cenário internacional, como é que fica o Brasil dentro do cenário internacional? Nós estamos ocupando aí a 33ª posição, senhores. Ou seja, tem apenas o quê? 32 países aí com um trânsito pior do que o nosso, né? Destaque aí para a República Dominicana, teria o pior trânsito do mundo, com uma taxa de 41,7 pessoas mortas a cada 100 mil habitantes. Okay? Brasil aí com a 43 mil. Destaque aqui para quem? Vamos dar um elogio, estrelinha para quem? San Marino, 0 mortos, né? Aí, mas também San Marino é uma ilha, né? Bem pequenininha, não sei nem se tem rodovia lá. Isso aqui acho que não deve contar. Isso aqui a gente tem que separar da estatística. Micronésia, 1,8. Quem mais? Suécia aí, ó. Suécia, um país. Suécia, 3 mortos a cada 100 mil habitantes. Enfim, estamos longe, né, senhores? Dos países escandinavos aí de atingir os índices. E aí a educação para o trânsito, pessoal. Eu estou tentando contextualizar vocês porque a aula é de educação para o trânsito. E aí, como é que a gente vai fazer para mudar esse cenário aqui? Isso a gente precisa ver.
né? E aí falar de educação para o trânsito, senhores, é mais do que falar apenas sobre técnicas de direção. Técnicas de direção, obviamente, são importantes, técnicas de direção defensiva são importantes, mas se a gente quer mudar o comportamento, se a gente quer trabalhar com a educação, ou seja, nutrir na pessoa um comportamento diferente, nós temos que atingir não apenas a sua psique, não apenas a questão racional, senhores. Nós temos que ir além, nós temos que mexer com os valores da pessoa, nós temos que mexer com suas emoções para poder fazer uma transformação que realmente seja significativa, que realmente seja verdadeira. Porque quando a coisa é só racional, você vai agir enquanto tem alguém lhe fiscalizando. Eu costumo dizer que se eu quiser talvez lhe conhecer melhor do que talvez ir na sala da sua casa, talvez seja ir lá no banheiro, onde não tem ninguém olhando, na sala está todo mundo passando, então você tem aquela preocupação, você tem aquela fiscalização, mas quando a gente está sozinho, e no trânsito muitas vezes nós estamos sozinhos, aí a gente, mas espera aí, eu vou desrespeitar esse sinal. Se eu não respeito, sei lá, se eu não respeito o meu próximo, se eu não respeito, sei lá, o meu chefe, meus pais, enfim, eu vou respeitar uma placa de pare lá no meio do nada. Uma vez, uma história engraçada, a gente estava fazendo uma fiscalização de madrugada, nessa época no Rio Grande do Sul, eram 5 horas da manhã, o sol nascendo, estavam comemorando lá a Semana Farroupilha. Eis que eu vejo um senhor, um Celta 1.0, com um reboque, 2 cavalos, tentando ultrapassar um bitrem, um aclive. Eu vi aquilo, não acreditei, claro que ele não conseguiu, mas ele ficou transitando ali na contramão. Aí eu fui lá, parei, pedi, dei ordem de parada, fui conversar com ele, um senhor de uns 50 e poucos anos de idade, perto de 60, e aí eu perguntei para ele: senhor, mas por que você fez isso, senhor? Ele olhou para mim e eu acho que foi a resposta mais sincera que eu já ouvi. Ele disse: só fiz porque não lhe vi. Porque se eu tivesse lhe visto, eu não tinha feito. E de fato, é uma grande verdade. A gente tem medo, muitas vezes, que toquem, pessoal, no nosso bolso, porque dói, mas a gente não tem medo de morrer ou de matar uma pessoa que a gente ama. Então, se a gente quer realmente produzir mudança nas pessoas, a gente tem que sensibilizar, porque ele sabia que era errado. A gente tem que fazer a pessoa de fato entender emocionalmente, botar dentro de si que aquele comportamento é o comportamento certo. Porque ele sabia que aquela faixa contínua, tecnicamente ele fez autoescola. Ele sabe que faixa dupla contínua não se ultrapassa, ele sabe que a multa é cara, né? Mas vamos lá. Então, senhores, o ponto aqui que eu quero dizer é que não existe trânsito bom sem bons cidadãos. Você quer uma sociedade desenvolvida, um trânsito pacífico? Necessariamente, sem exceções, passa por cidadãos que sabem e se reconhecem como responsáveis, titulares de direitos e de obrigações. E aí, senhores, definição de cidadania: exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais. Cidadão, quem exerce a cidadania: indivíduo que vive de acordo, olha só, olha essa definição de cidadão, vem comigo. Indivíduo que vive de acordo com um conjunto de estatutos pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente organizada. Esse é o cidadão. Se você é uma pessoa que não respeita o espaço do próximo, que não consegue conviver nesse meio que é o trânsito, você não é, meu amigo, lamento lhe dizer, um bom cidadão. E é aqui que a gente tem que mudar. Dando um enfoque em quê? No enfoque na pessoa, não na técnica. Muito tempo se falou de educação para o trânsito com foco em técnica, com foco no certo e no errado, no proibido e no permitido. A gente tem que mudar isso. A gente tem que ter um foco entendendo quem é aquela pessoa, dentro do seu contexto social, dentro de uma determinada geografia, entender qual que é o cenário daquela pessoa. Não adianta, se eu for trabalhar com a educação para o trânsito, abordar uma pessoa para falar lá no meio do semiárido nordestino, como eu falaria no meio do centro urbano de São Paulo. Então você tem que fazer esse ajuste, de linguagem, de fato a comunicar com precisão o comportamento que você quer, que é o comportamento o quê? O comportamento do bom cidadão. Vamos à frente. Certo? E qual que é o papel então da educação para o trânsito, senhor?
é fazer as pessoas entenderem que o trânsito é um espaço público de convivência com as outras pessoas. Nós não vivemos em cavernas, nós não vivemos isolados, onde nós temos que respeitar uns aos outros, onde nós temos que transformar, a educação por trânsito tem esse papel de transformar a pessoa num cidadão que é livre e responsável. Livre, para evitar o caguete, evitar o trocadilho, vírgula, né? Mas responsável. A diversidade, ok? Então vamos lá. Já falei, não há trânsito sem bons cidadãos. E o hábito de casa vai à rua. Se o cara é uma pessoa violenta dentro de casa, ele vai tender a ser violento também no trânsito. No trânsito há uma série de fenômenos psicológicos, pessoal, já traçados, existem estudos e artigos científicos interessantíssimos, que, por exemplo, associam um fenômeno psicológico que faz com que você associe o seu carro ao seu próprio corpo. Então, uma agressão ao seu carro termina sendo uma agressão ao seu próprio corpo. É por isso que você se sente agredido se alguém fecha a sua frente, ou então uma agressão à sua casa. Então, você está ali no trânsito, existe inclusive um fenômeno de projeção social. Você está no seu carro aqui, eu estou no meu carro, eu consigo ficar atrás de um Jaguar, de uma Ferrari, de uma SW4 top de linha, eu consigo ficar atrás, mas eu não consigo ficar atrás, sei lá, de um Fusquinha meio velhinho, etc e tal, porque socialmente esse cara não pode estar na minha frente, e você faz, né, às vezes de forma inconsciente, essa projeção. Então, tudo são questões psicológicas que devem ser abordadas, mas o que se deve se ter em mente é que trânsito é espaço de convivência, de respeitar o próximo, ok? Vamos à frente. Então, senhores, entendemos que, na verdade, toda a questão é uma questão de ética, não é isso? Olha aqui o artigo, passando aqui para frente, vamos dar uma olhada aqui no artigo 29 do CTB, belíssimo artigo 29, olha que linda a dicção desse artigo, que vai falar que, respeitada as normas de circulação do Código de Trânsito, o veículo maior ele tem que ser responsável pelo veículo menor. Olha que percepção, não precisava nem se dizer isso, né? Mas é importante, já que e triste que se precisa dizer, não é isso? Então, o caminhão ele tem que estar um pouco mais atento ali ao veículo, o veículo ao motociclista, o motociclista ao ciclista, o ciclista ao pedestre e por aí vai, ok? É uma questão de ética, é uma questão de responsabilidade, é uma questão de bem viver, ou melhor dizendo, bem conviver, né? Afinal de contas, senhores, há muito abandonamos o tempo das cavernas, não é isso? Para aqueles como Thomas Hobbes, que acreditam lá na teoria do contratualismo, eles falam que o homem houve uma época que vivia num estado chamado estado de natureza, um estado natural, e nesse estado de natureza nós fazíamos o que bem quiséssemos, né? O nosso direito era pleno, então eu era mais forte, eu podia ficar com a sua casa, passava uma mulher que me apetecia, eu podia ir lá ficar com ela, até que a gente viu que isso não era tão bom, porque um dia eu sou o mais forte, mas nem sempre eu sou o mais forte, então vai ter um dia que vai passar, né, um cara vai gostar da minha casa, ou eu vou apetecer alguém e aí eu viro a presa, enfim. De qualquer forma, a gente viu que assim, vamos nos reunir em grupo, vamos criar um ente, esse ente nós vamos chamar de Estado, e nós vamos dar para esse ente parcela da nossa liberdade. Junta aqui parcelas da liberdade, dá para esse ente, e esse ente vai ser o Estado. E a gente abre mão disso. E ele vai ser o responsável por usar a força. A única pessoa que pode usar a força, o monopólio da força, é o Estado. Então nós vivemos no Estado, nós nos sujeitamos a ele. E aí o Estado ele vem e cria regras, senhores. Regras que devem ser seguidas para que a gente possa conviver, para que a gente não vire o lobo do homem, né? E aí, pensando nisso, o legislador diz o seguinte, olha, nós precisamos fortalecer, né, a questão da educação para o trânsito. E aí colocou-se a educação para o trânsito na LDB, não de forma clara, não de forma expressa, mas falando da questão da transversalidade. E aí o que é essa transversalidade? A transversalidade, senhores, é basicamente, de uma forma bem simples, você imbuir um determinado tema de forma transversal em diversas outras matérias, né? Em diversas outras conhecimentos didáticos. Então cabe, por exemplo, ao professor de física ensinar física e no meio das questões colocar questões envolvendo trânsito, no qual a pessoa aprenda física, mas também entenda noções
de trânsito, o professor de português, o professor de história, enfim, ele tem que permear todas as ciências, todas as áreas didáticas, já que a educação para o trânsito, por si só, né, ela não é vista em escolas como uma matéria, uma disciplina independente, né? Também temos a educação para o trânsito lá nos parâmetros curriculares nacionais e temos, senhores, isso é muito importante, no nosso CTB. O CTB de 1997, obviamente já recebido algumas alterações depois de 2002, trouxe todo um capítulo. Você tem um capítulo inteiro no CTB, capítulo 6, voltado a tratar sobre a educação para o trânsito. E aí a gente vai ver ele agora, ok? Começa lá no seu artigo 74, se você puder, abra agora o seu CTB comigo, ou se você não tiver ele impresso aí, deixa numa páginazinha do navegador, vai no site do Planalto, abre, clica lá em texto compilado, fica mais fácil, e vem acompanhar comigo a leitura do capítulo 6. Senhores, começando então a leitura do capítulo 6, artigo 74. Venha comigo, olha que artigo lindo, olha que artigo importante. Ele vai falar que é a educação para o trânsito, senhores. Primeiro, direito de todos. Dá um grifo aqui, ó. Direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. A gente vai já ver o que é esse Sistema Nacional de Trânsito. Porque eu digo que é direito de todos. Meu, seu, todo mundo tem direito à educação para o trânsito. Com vias, e aí lembrando, educação para o trânsito, o que é trânsito? Um sistema complexo criado a garantir com segurança mobilidade de pessoas e cargas. Então, educação para o trânsito é isso. Parágrafo 1º, é obrigatória a existência de uma coordenação educacional em cada órgão ou entidade do Sistema Nacional de Trânsito, senhores. Perfeito. Beleza. Então, vimos que é direito de todos e é um dever do Sistema Nacional de Trânsito. Tá, professor? Mas e aí? O que é o Sistema Nacional de Trânsito? Né? E aí a gente vai sair do capítulo 6, a gente vai lá para o início do Código de Trânsito e vai dar uma olhada no artigo 5º. O artigo 5º do Código de Trânsito vai definir o SNT, o Sistema Nacional de Trânsito. Vamos lá. Capítulo 2 do CTB agora. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades, repare bem, da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município, não deixou ninguém de fora, todo mundo é chamado para compor o Sistema Nacional de Trânsito, dada a importância do tema, que tem por finalidade, repare bem, finalidade, palavra-chave, finalidade, o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, repare, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e a aplicação das penalidades. Esse aí é o objetivo do nosso Sistema Nacional de Trânsito. Mas como a gente está falando do SNT voltado para a educação de trânsito, né, que a gente viu aqui também no artigo 5º, que é responsabilidade dele, vamos ver aqui os objetivos do SNT. Primeiro, inciso 1, 2 e 3. Repare bem, isso é pegadinha de prova, viu, pessoal? A gente viu as finalidades. Quando a gente viu finalidades, a gente não está falando de verbos, viu? A gente fala de substantivos. Vou até voltar aqui, ó. Voltar aqui um slide aqui, ó. Cadê? Ó, qual que é a finalidade do sistema? Porque às vezes em prova, senhores, sobretudo prova de concurso, às vezes eles dizem assim, é a finalidade do Sistema Nacional de Trânsito. E aí ele escreve um verbo, botando verbo é objetivo, tá? O que é a finalidade? Vamos lá. É administração, é habilitação, é educação, é engenharia, é fiscalização. Isso são finalidades. Quando a gente vai lá para os objetivos, aí a lei já vai falar de verbos. É objetivo, estabelecer diretrizes, fixar mediante normas e procedimentos e critérios, os critérios técnicos e financeiros, estabelecer sistemática de fluxo. Então sempre verbos. Ok? E agora, o mais importante, o nosso artigo 7º. No nosso artigo 7º, a gente vai falar de quem compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Para você entender quem vai ter que lidar com a educação para o trânsito. Primeiro ponto, Conselho Nacional de Trânsito, nosso CONTRAN, que é o coordenador máximo do sistema, é o órgão máximo normativo e consultivo. O CONTRAN, senhores, ele é responsável por criar normas. Além do Código de Trânsito, existem várias resoluções.
matérias que o código não disciplina por serem muito específicas. Então você vai ter, por exemplo, normas específicas a respeito do uso da cadeirinha, normas específicas a respeito de como transportar mercadoria em cima do automóvel, em cima da picape, normas específicas a respeito da quantidade de quilos que cada eixo de caminhão pode trazer, normas específicas a respeito de faróis. Então essas normas que têm força de lei, são lei, lato sensu, tá? São competência no âmbito federal do nosso CONTRAN, que é o nosso órgão máximo do Sistema Nacional. Nós vamos ver que, na verdade, assim, o órgão máximo do Sistema Nacional, o órgão consultor normativo máximo é o CONTRAN, mas o órgão máximo do SNT, o órgão administrativo máximo do Sistema Nacional de Trânsito, é um ministério, que vai ser escolhido pelo presidente. Especificamente agora, nós temos o Ministério das Cidades, que comanda, né, o SNT e tem ali uma vinculação com o CONTRAN. O CONTRAN ele não é subordinado ao Ministério das Cidades, mas ele é vinculado. Tá? O que é interessante é que o presidente do CONTRAN é o mesmo diretor do DENATRAN. E o DENATRAN, são as mesmas pessoas, e o DENATRAN sim, o DENATRAN é subordinado ao Ministério das Cidades. Perdão. Vamos aqui, isso vai ficar mais claro, tem uma tabelinha, já já a gente entra nela, mas vamos aqui, mais à frente, nós temos quem também compondo o nosso Sistema Nacional de Trânsito. Nós temos os CETRANs, que são as versões estaduais do CONTRAN. Né? É o órgão, o Conselho Estadual de Trânsito, também é um órgão normativo e consultivo. Temos os CETRANs e no Distrito Federal o nome que se dá é CONTRADIF. Então temos CONTRAN na União, nós temos CETRANs nos estados e CONTRADIF no Distrito Federal com as mesmas funções, ok? Nós temos depois os órgãos e entidades executivos, nós temos os órgãos executivos do trânsito, nós temos também os órgãos e entidades executivos rodoviários, responsáveis aí por fiscalização, e nós temos, aí no caso Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares dos estados e do Distrito Federal e as JAGs. Ok, senhores? Vamos agora colocar isso num mapinha para ficar mais fácil dos senhores entenderem, uma tabelinha. Está aí com vocês na tela, tabelinha. Nós temos aqui, pessoal, coluna 1, certo? Ali, os órgãos normativos e consultivos. São os órgãos que são responsáveis por criar as normas, certo? Sobre o que pode, o que não pode, de forma, obviamente, complementar, subsidiária ao nosso Código de Trânsito, certo? Que é lei stricto sensu, tá? Então, não pode jamais uma resolução do CONTRAN ou do CETRAN ir contra o que o Código de Trânsito fala. Ele vai apenas especificar, detalhar mais, certo? Então, na União, nós temos o CONTRAN, que é o órgão normativo consultivo máximo, nós temos CETRANs e nos municípios não há. Por que não há, professor, um órgão normativo e consultivo nos municípios? Porque a Constituição Federal, quando vai falar sobre matéria, sobre competência para legislar sobre a matéria trânsito, coloca União e Estados. Ela não coloca município. Então, não há órgão normativo no âmbito dos municípios. Mas os órgãos executivos, aí nós temos no âmbito federal o DENATRAN, que é o órgão que de fato executa, faz a coisa acontecer, né? Nós temos o DENATRAN no âmbito federal, nós temos os DETRANs em cada estado, então nós temos o DETRAN Ceará, o DETRAN Pernambuco, o DETRAN Recife, o DETRAN Rio Grande do Sul, o DETRAN São Paulo. Cada DETRAN, né, em seu respectivo estado é o órgão executivo, então eles que vão licenciar, vão emitir licenciamento. E temos dentro dos municípios os DEMUTRANs, né? No caso especificamente, você não vai ver essa expressão DEMUTRAN, que é Departamento Municipal de Trânsito, você não vai ver eles com esse nome na sua cidade, porque na verdade cada cidade dá um nome específico, né, ao seu DEMUTRAN. Então, por exemplo, no município de Fortaleza, a AMC, deu branco agora sobre outro, mas enfim, vê aí quem que é o órgão de trânsito da sua cidade. É o DEMUTRAN, é a expressãozinha, o nomezinho mais geral. Nós temos os executivos rodoviários, que cuidam basicamente de infraestrutura, tem que cuidar de infraestrutura, de segurança, de estudo viário. E aí, quando chega no âmbito da União, nós temos o DENIT, no âmbito dos estados, os DERs. Cada estado
tem o seu DER, responsável por manter o pavimento da rodovia, instalação daqueles radares fixos, né? São os executivos rodoviários, órgãos executivos rodoviários que fazem. E no âmbito dos municípios, o Demutran também, mesmo o Demutran. Temos as polícias, né, os órgãos de fiscalização. Quem que é o órgão de fiscalização de rodovias federais e áreas de interesse da União? Polícia Rodoviária Federal, queridíssima, belíssima, Polícia Rodoviária Federal, meu coração. Digo isso porque sou parcial, né, para falar sobre o tema, mas no âmbito dos estados e do Distrito Federal já é a Polícia Militar. Mas aí detalhe, asteriscozinho aí para a Polícia Militar, porque precisa haver convênio. Precisa haver convênio com quem? Com o órgão executivo rodoviário. Então, precisa ir lá no DER fazer um convênio para que a Polícia Militar possa fazer as forças de agente de trânsito, poder lavrar multa. Obviamente, a polícia ela fiscaliza onde ela bem entender, com relação à questão de tipos penais. Mas com relação à fiscalização de trânsito e lavratura de autos de infração, necessário convênio com os executivos rodoviários. E por último, né, e aí no caso, perdão, falei da PRF, falei da PM, e os nossos AGTrans, né, os nossos azulzinhos, os nossos marronzinhos, né, aqui em Fortaleza, os agentes da MIC, ok? Então, senhores, e por último, os nossos órgãos julgadores, que são os JARES. Nós temos JARES, que são juntas de pessoas que julgam os recursos a respeito das infrações de trânsito. E existe JARE tanto na União, no Distrito Federal, nos estados e nos municípios, tá ok? Na hora que você for fazer lá o seu recursozinho, o recurso de trânsito, tá? Matéria também, recurso de trânsito e procedimentos para recurso de trânsito, matéria de uma disciplina específica que será abordada logo à frente. Então, entendemos, senhores, quem que é o nosso Sistema Nacional de Trânsito. Vocês conseguem perceber a importância dele. Você percebe que o Estado, de forma muito inteligente, disse assim, ó, vem União, vem Estado, vem município, vem todo mundo, eu quero órgãos de vocês, vamos todo mundo se sentar numa mesa, vamos formar o Sistema Nacional de Trânsito e nós vamos pensar trânsito em nosso país. Vamos tentar pensar as melhores técnicas de salvar vidas, de garantir mobilidade, de evitar engarrafamento. Eu sei que nem sempre a gente consegue, né? Esse é o papel de nós todos que estamos aqui estudando gestão para o trânsito. Mas o fundamento do Sistema Nacional de Trânsito é esse. É reunir de forma bem capilar, espalhado em todo o país, pessoas de órgãos com competências específicas para tratar de trânsito. Ok, senhores? Entendemos um pouco quem que compõe o Sistema Nacional de Trânsito? Feito? Vamos agora então voltar lá para o capítulo 6 do Código de Trânsito. Falar agora então, voltando lá para o artigo 75. Perfeito. Eu posso continuar, né? Então, peraí. Entendido então quem compõe o Sistema Nacional de Trânsito? Então voltamos agora então lá para o capítulo 6, abandonamos o capítulo 2 e vamos agora ver a continuidade. Vimos o artigo 74, vamos ver agora o artigo 75. O que é que o artigo 75 do Código de Trânsito vai falar sobre a educação para a gente? Ele vai falar sobre o CONTRAN, pessoal. Ele vai dizer o quê? Lê comigo, acompanha aí comigo, vai comigo junto aí no nosso CTB. Leitura então do artigo 75, me acompanha aqui, pega uma canetinha, vai marcando algumas palavras-chave aí que o professor vai dizendo. Vamos ler, lê comigo aqui, ó. O CONTRAN, já viu quem que é o CONTRAN, a importância do CONTRAN e qual que é a sua função. Estabelecerá anualmente, ou seja, todo ano, os temas e cronogramas das campanhas, risca e campanhas, palavra importante, do âmbito nacional, que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Em especial, importante isso aí, nos períodos referentes a férias escolares, feriados prolongados e a Semana Nacional de Trânsito. Então, se você for ver, senhores, inclusive existem concursos específicos para agentes de educação de trânsito, às vezes no âmbito do Demutrans, que são pessoas que vão trabalhar justamente com isso. E por que se faz isso? Por que o governo paga isso? Porque o Código de Trânsito, por que o governo contrata e remunera servidores para isso? Porque o Código de Trânsito prevê já, senhores, que isso é uma obrigação. Você tem que ter campanhas específicas de trânsito, sobretudo durante escolas, feriados e a Semana Nacional de Trânsito. Isso todo ano.
Parágrafo 1º traz uma particularidade, leva para o lado ainda mais restrito. Vamos ler aqui comigo. Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão promover outras campanhas no âmbito da sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais. Ou seja, além daquilo que já está lá no caput do artigo, você vai ter que ter campanhas específicas que obedeçam calendário do teu município de acordo com as especificidades dele. Então, por exemplo, há no teu município uma vaquejada, um festejo que acontece sempre naquela data de setembro. Então, é importante que se desenvolva dentro da municipalidade ou dentro do estado campanhas voltadas especificamente para atender esse evento, campanhas de educação para o trânsito, né? Vamos lá. Parágrafo 2º. As campanhas de que tratam este artigo são permanentes, circula aí o permanente, e os serviços de rádio e difusão sonora de sons e imagens explorados pelo poder público, olha só, grifa aí, são obrigados a difundi-los gratuitamente. Senhores, rádio, televisão são sistemas de concessão do poder público, são serviços públicos que o Estado deixa que particulares executem. Então, quando o Estado tem interesse de desenvolver uma política social, ele pode sim dizer assim, ó, Globo, SBT, rádio, eu quero essa campanha aqui, que é uma campanha que tem como objetivo o bem comum, o interesse coletivo, e ela tem que divulgar isso de forma gratuita. Força de lei, senhores. Artigo 75. Concluído aqui. Vamos agora. Artigo 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola, grifa pré-escola, e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus. Obviamente, a escrita desse artigo já está um pouco desatualizado, né? Mas quando se fala de escolas de 1º, 2º e 3º grau, nós estamos falando de ensino fundamental, médio e ensino superior. Tá? Então a educação do trânsito tem que ser promovida em todas essas áreas. Detalhe, já vi questão de concurso que botava que tinha que ser nas escolas de 1º, 2º e 3º grau, mas não falava em pré-escola. Estava errado, tem que tratar também da pré-escola, senhores. Tá? Então já na pré-escola, criancinha lá, bebezinho lá, tá brincando, já tem que brincar lá, cores, semáforo, já ir dando noções, certo, senhor? Formando aquele cidadão que nós falamos lá, que é o cidadão livre e responsável, espaço responsável, não é isso? Vamos lá, parágrafo único. Para a finalidade prevista nesse artigo, o Ministério da Educação, e aí repare, quando a gente fala lá de Sistema Nacional de Trânsito, a gente fala como órgão máximo do Ministério das Cidades. Agora a gente está falando de educação para o trânsito, a gente vai falando de ações que competem ao Ministério da Educação. E mais à frente ainda vai ver que tem até a participação do Ministério da Saúde. Você vê como trânsito é algo que engloba várias áreas, como é importante chamar o maior número possível de pessoas para trabalhar a educação para o trânsito. Nós estamos falando aqui, meus amigos, do que é de mais importante. Se a gente for ver trânsito, olha, vou fazer um parênteses, antes de ler aqui o artigo 76. O número de acidentes de trânsito causados no Brasil, se você for olhar a causa, é causa humana. A principal causa é a causa humana, é o erro humano, é a imprudência, é o excesso de velocidade, é a embriaguez, é o não respeito à faixa contínua e aí faz a ultrapassagem proibida, enfim. Então, senhores, a educação para o trânsito é a solução. Nós estamos aqui com filé mignon aqui agora, certo? Então vamos aqui, artigo 76 do Código de Trânsito. Parágrafo único, o CAPT a gente já leu. E aí, senhores, dentro de uma estrutura normativa, fica aqui a dica também, o CAPT, cabeça de latim, vai trazer sempre a regra geral. E aí você vai ter incisos que vão especificar essa regra geral e vocês vão ter parágrafos que vão especificar ainda mais ou trazer exceções. Vamos lá, parágrafo único. Para a finalidade prevista nesse artigo, o Ministério da Educação e do Desporto, Ministério da Educação, mediante proposta de quem? Do CONTRAN e do Conselho de Reitores, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores, diretamente ou por convênio, pode contratar alguém para fazer, vem cá, abre um edital, contrata-se uma empresa, fará o quê? Promoverá, inciso 1, lê comigo aqui, e vai grifando as palavrinhas que eu vou marcar como chave. A adoção em todos os níveis de ensino de um currículo interdisciplinar, risca interdisciplinar, com conteúdo programático sobre segurança do trânsito. Ou seja, senhores, trânsito não é um conteúdo técnico de uma disciplina isolada. Ela tem que ser vista em todas as disciplinas. Inciso 2.
a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de professores e multiplicadores. Basta sublinhar aí, treinamento de professores e multiplicadores. Nós temos que ter treinamento para essas pessoas, para esses nossos mestres, poderem levar lá na pré-escola, no primeiro, no segundo e no terceiro grau, ensino fundamental, médio e superior, respectivamente. Inciso 3. A criação de corpos técnicos interprofissionais para o levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trânsito. Infelizmente, as estatísticas do nosso país, senhores, são terríveis, não são fidedignas. Por quê? Primeiro porque nós temos bases de dados distintas que não se comunicam. A base de dados do DPVAT é uma, a base de dados do Ministério da Saúde é outra, o critério para considerar um acidente com morto pela Polícia Rodoviária Federal é um, pela Polícia Militar do Estado pode ser outro, pelo Ministério da Saúde pode ser outro, enfim. Então, a gente tem uma grande dificuldade de dados estatísticos, senhores. Quem for fazer uma pesquisa ou tentar desenvolver TCC vai perceber isso que eu estou falando. Inciso 4. A elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto a núcleos interdisciplinares universitários com vista à integração universidade e sociedade na área de trânsito. Então, senhores, nós sabemos que a universidade ela lida não só com ensino. É papel da universidade também trabalhar com pesquisa, desenvolver pesquisa e trabalhar com extensão. E aí o que esse artigo está nos chamando é chamando a sociedade para se unir à universidade para se unir à sociedade e promover a educação para o trânsito nas mais diversas ações aí que a gente possa imaginar, ok? Vencido o artigo 76, vamos agora para o artigo 77. No âmbito da educação para o trânsito, caberá Ministério da Saúde, grifa Ministério da Saúde. Já vi questãozinha de prova aqui que bota aqui Ministério da Educação, que bota aqui Ministério das Cidades. No âmbito da educação para o trânsito, caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do CONTRAN, estabelecer campanha nacional esclarecendo as condutas a serem seguidas em que? Se é o Ministério da Saúde, senhores, vai ser algo ligado à saúde. Então, a campanha que vai ser processada pelo Ministério da Saúde é aquela campanha que visa esclarecer sobre primeiros socorros. Claro, ok? Parágrafo 1º. As campanhas terão caráter permanente, sempre, contínuo, por intermédio do SUS, sendo intensificadas nos períodos e nas formas estabelecidas lá no artigo que a gente acabou de ler. Ok, senhores? Então, aquele período de férias, semana de trânsito, etc e tal, fortalecimento aí das nossas campanhas. Cadê? Próximo slide, travou um pouco. Perfeito. E aí aqui a gente começa alguns artigos que foram inseridos posteriormente no Código de Trânsito, ok? Você vai começar a ver aí que a gente vinha artigo 74, artigo 75, artigo 76, artigo 77 e agora artigo 78? Não. Antes do artigo 78, a gente vai ver uns artigos que foram inseridos posteriormente, por isso que eles têm esse númerozinho especial. Nós vamos ver agora o artigo 77A. São assegurados aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito mecanismos instituídos, que a gente vai ver agora, nos artigos seguintes, para a veiculação de mensagens educativas de trânsito em todo o território nacional. Então vamos lá. O que a lei diz que o Sistema Nacional de Trânsito pode usar para garantir a educação para o trânsito? Vamos lá. 77B. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promulgação nos meios de comunicação social de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá obrigatoriamente mensagem educativa de trânsito. Ou seja, toda propaganda de carro, toda propaganda de acessórios de carro, enfim, precisará ter nela uma mensagem educativa de trânsito. Leitura do parágrafo 1º do artigo 77B. Para os efeitos dos artigos 77A a 77E, considerará produto oriundo da indústria automobilística. O quê? Veículo rodoviário, automotor de qualquer espécie e também os acessórios de toda e qualquer espécie. Então, foi campanha publicitária para veículo, peça, acessório, etc e tal, tem que ter nela também uma parte destinada à educação para o trânsito, certo? Olha só, o 77B, continuando, no parágrafo 2º, vai especificar ainda mais. Ele vai dizer o seguinte, que o disposto nesse caput
Aplica-se a propaganda de natureza comercial vinculada por iniciativa do fabricante do produto nas seguintes modalidades. Aí vê bem. Se a propaganda acontecer no rádio, na televisão, no jornal, na revista e no outdoor, precisa ter mensagem de educação para o trânsito nessas 5 áreas. Não está aqui, inspetores, porque na época, senhores, não estava em voga ainda, tão comum, já estava, mas não era tão comum, ou o legislador simplesmente optou por não colocar, mas eu acho que vocês devem estar sentindo falta, não temos aqui a palavrinha internet. Então, propagandas na internet não necessariamente, não obrigatoriamente estão exigindo que se coloque mensagens de educação para o trânsito. Mas no rádio, na televisão, no jornal, na revista, no outdoor, nesses 5, sim. Certo? E para o efeito disposto no parágrafo 2º, equipara-se a fabricante, e aí é legal, porque o Código de Trânsito, o CTB, ele não quer deixar ninguém fora. Ele não quer dar margem à dúvida. Ele diz o seguinte, campanha de fabricante de carro ou de peça de carro tem que ter. E equipara-se a fabricante de carro, quem monta carro, quem coloca carroceria, quem importa, quem revende, enfim. Está todo mundo, senhores, chamado a trabalhar com educação por trânsito. Artigo 77C, agora. Quanto ao se tratar de publicidade vinculada em outdoor, instalada às margens da rodovia, dentro ou fora da respectiva faixa de domínio, a obrigação prevista anteriormente estende-se à propaganda de qualquer tipo de produto e anunciante, inclusive aquela de caráter institucional ou eleitoral. Aí veja bem, se esse outdoor, certo? Se essa propaganda ela tiver às margens da rodovia, tem que ter mensagem de educação por trânsito. Não importa se é o produto ali, um carro, uma peça, pode ser um sabão em pó, meus amigos. Tem que ter ali algo direcionado à educação por trânsito. 77D fala do Conselho Nacional de Trânsito, especificando conteúdos e padrões para essas apresentações. 77E vai falar de penalidades, dá uma lidazinha aí, vai falar de penalidades para quem não cumpre isso, mas pode ser multada, aquela propaganda pode ser suspensa, o direito, inclusive, senhores, de vincular publicidade pode ficar restrito por até 60 dias, enfim. 78 vai falar de programas específicos destinados à prevenção de acidentes. E lá no parágrafo 1º, olha que legal esse parágrafo 1º, importantíssimo, ele vai dizer que o percentual de 10%, muita coisa, dos valores arrecadados destinados à Previdência Social, do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais, que é o DPVAT, serão repassados mensalmente ao coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em programas de educação para o trânsito, programas que tratam esse artigo. Tá ok? 78 é isso. 79, os órgãos e entidades executivos de trânsito poderão firmar convênio com os órgãos de educação da União, dos Estados, do DF, objetivando o cumprimento das obrigações estabelecidas nesse capítulo. Certo? Então, é possível delegar, entre aspas, é possível fazer convênio, ok? Senhores, esse então é o capítulo 6º do Código de Trânsito Brasileiro. Vai disciplinar, reger, normatizar, exigir condutas do particular e do poder público referente à educação para o trânsito. Vimos que a educação para o trânsito é necessariamente um trabalho de educação para a formação de bons cidadãos. Vamos entrar agora, senhores, de forma bem breve, bem rápida, porque também não é o objetivo dessa disciplina, mas a gente vai falar, porque está intrinsecamente ligado em educação para o trânsito, em noções básicas de direção defensiva e de reconhecimento de condições adversas, ok? De forma simples, tá? A gente vai ter disciplina depois específica para isso. Mas condições adversas é aquilo que dificulta a tua segurança no trânsito. Condição adversa Então, condições adversas é aquilo que vai atrapalhar, dificultar, colocar em risco a tua mobilidade dentro do sistema de trânsito. Vamos enumerar, basicamente, senhores, seis principais condições adversas. Vamos lá. Primeira, luz. Quando que a luz pode ser uma condição adversa? Quando falta, totalmente, né? Ou quando também há em excesso. Quem nunca esteve no trânsito e viu um veículo vindo de lá para cá com luz alta, né? Condição adversa. O que é que você faz? Bota a luz alta também para ele sentir o ódio? Não, aí fica os dois cegos, né?
olha-se ali para a faixa de bordo, tem paciência, reza pela alma do homem e segue em frente. Condições meteorológicas. Quando que a condição meteorológica pode ser uma condição adversa à direção? Diversas, né, senhores? Chuva, por exemplo. Quando está chovendo, via de regra, a grosso modo, isso vai variar de estado de pneu, de condições de pavimento, mas a gente exige aí pelo menos 50% a mais de espaço para fazer uma frenagem que você faria numa pista seca. Estrada, quando que a estrada é uma condição adversa? Senhores, estrada esburacada, estrada projetada de forma errada, com a curva vertical, colocando a pessoa para fora da curva em vez de para dentro. O trânsito, senhores, o trânsito pode ser uma condição adversa, seja, senhores, pessoas andando de forma muito rápida ou um engarrafamento que termina estressando as pessoas. O veículo, quando é uma condição adversa, quando não está devidamente bem manutenido, um veículo, senhores, que está apresentando falha mecânica, que o freio não está, as pastilhas de freio não estão bem condicionadas. E o condutor, né, senhor, um dos principais, talvez, condições adversas aí, o condutor está com sono, o condutor está embriagado, o condutor está cansado, o condutor está estressado, senhores. E aí ele leva para dentro do seu veículo, né? A gente fala de condutor, mas isso se aplica a pedestre, a ciclista e tal. Ele leva essa fúria, então, essa desatenção, tá certo, senhores? Então, 6 condições de trânsito são condições adversas, 6 aí, marca no teu caderninho e chama a atenção, porque quem trabalha com educação para o trânsito tem que sempre ir focando aí nesses itens aí, tá certo? Que leva e nos remete, por assim dizer, aos 5 elementos da direção defensiva. Quando falamos de direção defensiva, a gente vai estar falando primeiro de conhecimento, senhores. Aqui, ó, plaquinha aí na tela com vocês. Conhecimento de quê? Conhecimento da legislação de trânsito, conhecimento sobre para onde eu vou, como posso, conhecimento sobre si mesmo, né? Sobre a minha habilidade, sobre a minha atenção, sobre a minha capacidade. Item 2, a habilidade, elemento de direção defensiva, senhores. Nós temos que ser hábeis, senhores. Nós temos que ser hábeis, temos que ser treinados para conduzir bem o nosso veículo. Nós fazemos aulas práticas para isso. Temos, obviamente, a autoescola é muito pouco, a gente vai aperfeiçoando depois no trânsito, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui para um detalhe, senhores. Nosso Ayrton Senna, maior piloto de todos os tempos, sem sombra de dúvida, não há quem arrisque, não há quem vá duvidar disso. Tinha habilidade ou não tinha? Tinha muita habilidade, extremamente habilidoso. Morreu como? Morreu num acidente de trânsito, obviamente dentro de um esporte, de um circuito né, controlado, num ambiente controlado, mas morreu lá dentro. E tinha habilidade. A habilidade por si só não é o suficiente, né, senhores? Então, a gente tem que lembrar aqui também, ó, Rubinho Barrichello, tá vivo até hoje, senhores. Tá aí, né, apresentando programa, enfim, casado com a família. Então, não tem os títulos, mas tem o que de fato importa, senhores. Então é o seguinte, tem que ter conhecimento, tem que ter habilidade, mas não pode se confiar só na habilidade, senhores. Temos que também o quê? Atenção. Senhores, o principal vilão hoje da direção defensiva, falta de atenção, celular, senhores. Celular, existe inclusive multa específica para falar o celular, manusear o celular, com tipos diferentes, tá? Não manuseie, senhor. Celular é quando o carro está estacionado. Estacionado não significa parado, é veículo fora de trânsito. Aí você pode dar uma mexida lá. No trânsito é a atenção aqui. Tudo acontece muito rápido quando a gente está no trânsito. E por último, tomar a decisão, né, senhores? Não dá para a gente estar no trânsito, senhores. Não dá para a gente estar no trânsito e não tomar a decisão. Vou ultrapassar. Fez uma análise, prestou atenção, teve previsão, esqueci de falar da previsão, falo já, mas teve previsão das possibilidades, toma a decisão e efetua, porque senão você vai ser um risco para o trânsito se você ficar estagnado, parado, em pânico, em cima da rodovia. O item 4 da direção defensiva, a gente não falou, que é a questão da previsão. Eu vou passar aqui mais uma foto, olha só esse veículo aí, cadê? Só um segundo, olha esse veículo aí, ele viu uma cratera se abrindo, o asfalto aberto, e aí ele simplesmente foi, a plaquinha tá borrada aí, mas ele não previu que o veículo dele podia simplesmente cair, estava o quê? Distraído, né, senhores? Próximo, esse aqui é um caso clássico, né? Esse aqui todos nós conhecemos, cadê a próxima imagem aqui, ó? As crianças aí, depois de uma bola vem o quê, pessoal? Vem sempre uma criança, não é isso? Então, previsão, passou uma bola correndo, você tem que prever que pode o quê? Pode vir uma criança. Você viu o quê? Um animal na pista, senhores. Você viu um animal na pista, você viu um ciclista,
Você tem que prever que esse ciclista ele pode, de certa forma, dar uma pequena variedade para um lado ou para o outro, ou que o animal pode vir e pular em cima da faixa. O animal, olha aqui, próxima foto, um cavalo cruzando a rodovia. Senhores, é horrível o acidente envolvendo o cavalo, o bicho tem as pernas altas, o veículo bate nas pernas, ele entra carro adentro, e enfim, e ele é um bicho meio suicida, porque ele fica ali de lado, de costas para você na rodovia. Você muitas vezes acha que ele está distraído, olhando lá para o mato, que ele vai entrar para o mato, mas não, quando você passa perto dele, ele se assusta, ele pula em cima da faixa. Então, viu um cavalo, viu um boi, viu um animal mesmo que não esteja em cima da pista, diminui a velocidade, porque existe a possibilidade grande de que ele venha e lhe atinja, ok? Senhores, quero fazer uma dinâmica rápida aqui com os senhores, porque vocês vão ter uma disciplina específica de perícia de trânsito, tá? Mas eu queria mostrar alguns casos práticos, apenas para contextualizar isso que nós estamos falando, certo? De casos de acidentabilidade. E aí, basicamente, quando a gente vai estudar acidentabilidade, a gente vai falar de dois tipos, dois grandes grupos de acidentes. Nós temos os acidentes que são acidentes evitáveis, né? É o grande grupo, aqueles acidentes que a ação humana, que alguma coisa poderia ter sido feita, que teria evitado aquele acidente. E existem os acidentes inevitáveis, aqueles acidentes que o condutor agiu correto, obedecendo as normas de circulação e conduta, mas mesmo assim o acidente aconteceu. Esses são muito raros. Para não deixar vocês sobre exemplo, eu vou passar aqui uma imagem de um acidente que um colega atendeu, certo? Um acidente lá em Caxias do Sul, eu trabalhei muito tempo lá em Caxias, no qual uma pedra rola de cima. O cara vinha direitinho, vinha no carro dele, a Brasíliazinha toda certa, rola lá de cima uma pedra no exato momento que ele estava passando. No exato momento. Olha, se fosse eu e você esperando para acertar, a gente não acertava. Uma fatalidade, um acidente inevitável, né? Assim, poderíamos até arguir que, sei lá, tinha que ter uma defensa lá em cima, mas era pouco provável, né? Então, senhores, só passando aqui, bem rápido aqui, as imagens desse acidente, que é um acidente, poderia ser um acidente não evitável, para a gente tratar agora dos acidentes evitáveis. Esse sim a gente vai tratar com mais atenção, porque é a imensa maioria dos acidentes. São aqueles acidentes que, se a gente tivesse tido um pouco mais de atenção, um pouco mais de conduta, eles não teriam acontecido, as pessoas estariam vivas ainda hoje, tá certo? Então é aquele evento não desejado. Vamos lá. Primeiro tipozinho aqui, ó, de causas de acidentes, né, evitáveis. Primeira grande causa, embriaguez ao volante. Senhores, se bebeu, não dirija. Caso a lei é clara, não se pode beber e dirigir. Olha só, nesse acidente aí, senhores, chamar a atenção para ele. Isso, qual que é a proposta de apresentar aqui esse sítio de acidente? É a gente analisar objetivamente a estrutura aqui e verificar o que foi que aconteceu. Nós estamos falando, senhores, de, olha só, uma faixa dupla contínua no chão. Repare bem, nós estamos falando então já do primeiro item, ultrapassagem em faixa dupla contínua. Nós estamos falando de um aclive, isso aqui é um aclive. Nós estamos falando de um carro que não tinha estrutura para isso. E nós estamos falando também, e isso não tem como saber aqui pela foto, mas tinha 7 pessoas dentro desse veículo, senhores. O Chevette tem 5 cintos de segurança. O que causou a morte, esse acidente teve um único óbito, infelizmente uma senhora veio a falecer, uma senhora grávida, e o que matou essa senhora foi o passageiro que estava atrás, que por não estar com cinto de segurança foi arremessado contra ela. Olha o que eu vou lhe dizer, cinto de segurança ou todo mundo usa ou ninguém está seguro dentro do veículo, porque uma pessoa ou um objeto vai ser arremessado um contra os outros. E isso, o cara passou, isso foi um sábado, o cara passou manhã e tarde de sábado bebendo num balneário, numa cidade próxima, e depois resolveu pegar a estrada. Enfim, é de se esperar, senhores, que poderia dar algo muito errado, como de fato deu. E como é comum, né, senhores, dentro do trânsito, maridos matarem esposas, pais matarem filhos, mães matarem filhos, enfim, muito comum. Eu lembro de alguns casos que repercutiram muito na mídia, de pais que mataram os filhos, e inclusive tem um caso, até nem vou citar nomes porque eu não sei se foi absolvido ou não foi, mas enfim, teria teoricamente o padrasto
a mãe, o pai e a madrasta teriam se matado uma criança e isso repercutiu no Brasil inteiro. Mas no trânsito, senhores, quantos casos desses acontecem? Quantos pais matam os filhos no trânsito e não repercutem? Esse é o papel da gente, tem que chamar a atenção para a quantidade de pessoas que estão perdendo as vidas de forma muito boba no trânsito, ok? Vamos para frente aqui, ó. Outro caso aí, ó, de embriaguez. Você vê aí como é que ficou o estado aí desse Fusca, um poste atravessado aí no meio, né? Colisão. Outro caso, ó, capotamento. O cara começou a subir o guarda-reio, capotou, tá? Sem cinto de segurança. Tá? Outra grande causa, ultrapassagem proibida. Vamos ver aqui algumas imagens aqui de casos reais de ultrapassagem proibida, senhores. Ultrapassagem proibida, isso aí, Rota do Sol, também Rio Grande do Sul, onde eu trabalhava, senhores. Isso aí, basicamente, dois jovens, meninos com 21, 22 anos de idade, resolvendo ir para a praia num sábado de sol, mas com pressa para chegar na... E é interessante que a gente tem pressa no final de semana de correr para chegar lá e fazer o quê? Fazer nada, né? Então eu me mato, eu acelero o carro, gero estresse para mim, para ganhar 5, 10 minutos, para quando chegar lá, poxa, enfim, foi o que aconteceu, o cara fez uma ultrapassagem proibida, colidiu de frente com um veículo de um senhor e de uma senhora, casados há muitos anos, tinha uma média de 60 anos de idade, todos faleceram no local, o único que escapou foi, o que chama a atenção, foi o que deixou esse pé aí nessa foto, né, que era o passageiro aí do veículo, do V1, né, do veículo que, segundo o boletim de acidente, causou o abaroamento. Ok? Um pouquinho mais para frente, outro acidente também, senhores, ok? Ultrapassagem proibida, não tinha para onde fugir, colisão contra o barranco. Olha onde é que foi parar, senhores, o motor do carro. Ok? Essas fotos aí depois vocês analisam, porque isso aí é o dia a dia da gente, senhores. Isso aí é o dia a dia do trânsito, infelizmente. Tá? Outro caso, tá? Excesso de velocidade. Casos reais de excesso de velocidade, senhores. E o último caso, porque são as 3 principais causas de acidentes com mortos ou feridos graves, certo? Embriaguez, ultrapassagem proibida e o excesso de velocidade. Vou mostrar agora aqui, tem 3 excesso de velocidade. Olha só, repara bem nessa imagem aí, esse veículo azul. Excesso de velocidade, o cara perdeu o controle, rodopiou e bateu transversalmente, senhores, a lateral do veículo no poste. Então o que acontece? Quando a colisão é frontal, existe muita massa para absorver o impacto, atrás também. Quando é transversalmente, você só tem aquela colunazinha, por isso que acidente com colisão transversal também é muito comum de causar acidente grave, certo? Então a gente verifica aí, esse caso, tá? Excesso de velocidade, perdeu o controle do veículo, foi para o canteiro central. E imagina se não tem esse poste. Agora imagina que tinha um outro veículo vindo do outro lado, um pedestre, né? um motociclista. Esse caso aí, senhores, olha só, essa última foto que eu gostaria de mostrar, uma família inteira, inclusive com uma criança pequena, com cinto de segurança, todo mundo com cinto de segurança, excesso de velocidade, perdeu o controle do veículo, bateu também num poste, tá? Infelizmente, todos vieram a óbito, ok, senhores? Excesso de velocidade, senhores, excesso de velocidade, tá? Passando aqui, mais uma última foto aí, golzinho, colisão com poste. Olha a deformação desse veículo graças a excesso de velocidade. A gente tem na Polícia Rodoviária Federal e em outros órgãos de fiscalização grupos especializados em perícia de trânsito. É incrível os comparativos que eles fazem nos acidentes que são causados por excesso de velocidade. Eles fazem um comparativo do o que aconteceu, foi isso, ele vinha com velocidade X. E se ele viesse com a velocidade regulamentada da via? E aí todos os que eu já vi, senhores, é incrível. Se ele viesse na velocidade regular da via, o acidente não teria acontecido ou teria acontecido com uma gravidade muito menor. Eu lembro de um acidente gravíssimo em Sergipe, um caminhão carregado de areia, vinha com excesso de velocidade, tinha obras na pista, uma obra estava sendo realizada pelo Exército, ele não conseguiu parar a tempo, ele foi freando, não conseguiu, bateu no veículo que estava na frente, que bateu no veículo que estava na frente, o impacto foi tão grande que o pino-rei que segurava a caçamba rompeu, essa caçamba de areia, cheia de areia, foi para frente, enfim, tragédia terrível. Quando a perícia chegou lá, fez os levantamentos, foram fazer os cálculos, viu que se ele tivesse vindo com a velocidade da via, ele teria só encostado no para-choque do primeiro veículo. Então, fica atenção aí para esses 3 itens. Excesso de velocidade, embriaguez, ultrapassagem no local proibido. Tá? Uma das 3 principais causas de acidentes. E aí uma das últimas fotos, esse último veículo aí também,
excesso de velocidade, colisão transversal. Certo? Senhores, é isso. Gostaria de agradecer, reforçar a importância de estudar a educação para o trânsito e de que isso aconteça não numa sala de aula isolada, mas aconteça todo dia, a todo momento e em todas as disciplinas, não importa onde a gente esteja, tá certo? Afinal de contas, como a gente fala, o hábito de casa, ele vai à rua. Que a gente possa trabalhar, então, para produzir números melhores do que esses que nós mostramos aqui. Que um dia a gente possa se orgulhar de ter um dos trânsitos mais seguros, mais éticos, né, do mundo. Forte abraço.